vamos. Então, bom dia mais uma vez, pessoal. Estou aqui, né, sou o Max, estou aqui atendendo, né, um chamado aqui do Saúde Labs, respondendo aqui um desafio que foi colocado aí na bancada, né, para a gente gerar conhecimento e compartilhar aqui no Labs. Hoje, eu estou aqui na bancada Digital Assets, né, a sessão quinzenal aqui da bancada, para justamente apresentar aqui o que eu encontrei aqui sobre como lidar com segurança na blockchain, né. Tem um pouco do que a gente já vem explorando aqui na própria bancada, tentei trazer um pouco do básico de blockchain para a turma, né, como o pessoal estava falando aí mais cedo, né, Giovanni, não entende assim muito ainda do que é a blockchain. Então, assim, fique à vontade para dúvidas, desde mais básicas até mais avançadas aí sobre o tema. A ideia hoje é a gente conhecer o blockchain e saber como que a gente consegue lidar com segurança e usando essa tecnologia, tá? Ok. E como de praxe, né, a gente sempre divide aqui a nossa agenda das sessões em três grandes blocos, né? A parte aqui inicial do contexto, onde a gente explica, né, sinaliza aqui para quem está chegando agora no Labs, o que é o Solutos Labs, o que é a bancada, no caso aqui a Digital Assets, o que são as bancadas, para onde que a gente está indo, né, qual que é o objetivo aqui de todo esse encontro aqui periódico, e o que é que a gente vai fazer hoje, né, especificamente o link do todo, né, do nosso objetivo principal com esse desafio de hoje. Depois a gente vai falar, né, eu faço aqui a apresentação desse desafio B02, depois a gente tem um espaço aí para debates e dúvidas. Tem alguém hackeando aí meu slide, por favor, não faça isso. Aí sobre o contexto, né, atual do Labs, eu vou aproveitar que eu já estou aqui, Kaique, para ver se a voz vai até o final. Eu vou falar aqui o contexto, tá? De contexto aqui do Labs, a gente coloca sempre essa imagem, né, traz essa imagem aqui bem lúdica, que é basicamente o seguinte: a gente entende que a Soluts é uma grande nave aí que está percorrendo, né, explorando aí esse universo, né, de tecnologias, com diversas tecnologias ali que estão à disposição, e que a gente acaba, né, uma vez que a gente explora, entende que tem uma aplicação para um uso, para resolver o problema de algum cliente, a gente acaba explorando, né, criando ali torres, enfim, tendo uma base montada de fato ali naquele território, naquele planeta. Então a gente entende que já tem planetas, né, territórios e tecnologias que já foram explorados, mas que estão sob o domínio da Soluz, né, a gente está em contato com esses planetas, mas que tem outros aí para a gente, que a gente precisa explorar, né, avançar essa nave em direção a eles. E aí o Solus Labs e a comunidade aqui das pessoas que estão os curiosos aqui, né, interessados em tecnologia, que estão se reunindo para discutir esse assunto, a gente consegue acelerar a nave aí em prol dessa exploração de tecnologias, tá? A gente tem aqui hoje no Labs três bancadas, essa que a gente está falando aqui hoje, que é Digital Assets, e outras mais voltadas para IA, né? AI for Devs, IA para o mundo do desenvolvimento, e Generative AI, cada uma rota de exploração aí, com foco nessas tecnologias, com seus desafios, seus ciclos, né? De certa forma, a sua independência ali em torno do que a gente está explorando em cada tecnologia, tá? Falando aqui do Digital Assets, que é a bancada que a gente está hoje, a gente já, né, passou por um primeiro ciclo ali de apoio no lançamento do Sol Digital, né? A gente encerrou aí algumas semanas atrás. A gente apoiou o MVP, a construção do Sol Digital, todo o lançamento, e muito da disseminação aí do conhecimento que foi gerado nessa construção. E agora a gente está num ciclo 2 de ampliar o repertório na blockchain. A gente está buscando aqui alguns desafios em prol de construir uma aplicação, né, uma solução que permita que a gente use a blockchain como base para fazer, vai lá, diversas integrações com outras plataformas, né? Então, esse que é o nosso objetivo de ampliar o repertório aqui na blockchain, como integrar ela com outras plataformas. E a gente tem é, outros ciclos, né, vamos dizer assim, no nosso backlog, que aí mais à frente a gente fala sobre, vamos ter aqui essa questão da ampliação de repertório agora. Para esse ciclo, a bancada, né, colocou aqui à disposição, né, dos curiosos, das pessoas que querem participar aqui do LEDs mais ativamente, né, como no caso que eu estou fazendo hoje aqui, né, sendo desafiado e trazendo aqui a resposta a esse desafio. E a bancada trouxe diversos desafios para esse ciclo e agrupou eles aí por complexidade, né? Então, tem 6 desafios ali de complexidade baixa,
quatro de complexidade média e dois desafios de complexidade alta. Todos eles aí estão à disposição para que vocês possam se inscrever e participar. Tem uma recompensa em sol digital e um prazo ali, né, estimado para cada um desses desafios, né? Apesar do prazo, eu confesso para vocês que se eu gastei muito aqui na construção do que eu trouxe hoje, óbvio que tinha algum conhecimento em blockchain antes, mas se eu gastei muito, foi, sei lá, 8 horas, né? Se eu juntar aqui toda a pesquisa e apresentação, né? Mas 15 dias acho que foi suficiente para trazer esse desafio para vocês, e a recompensa vai ser muito bem-vinda aí na minha carteira lá do Sol Digital. Vai ser bacana. Então, eu acho que não estão mais todos os desafios, né? Acho que dos de baixa complexidade já foram alguns apresentados, mas tem outros desafios, não só nessa bancada, como nas outras também, tá? Fiquem à vontade aí para participar. Esse QR Code leva vocês para o formulário na descrição, vocês vão lá, se inscrevem no desafio. Para vocês conhecerem mais desses desafios, né, basta buscar aqui na bancada a apresentação, a sessão que apresentou todos eles. Kaique, se você puder também compartilhar aqui no chat o link da apresentação, que tem uma descrição, né, de todos esses desafios. É bom para a galera poder compartilhar, poder entender aí do que se tratam esses desafios. E é isso, assim, na bancada. Oi? Só compartilho sim, e só um comentário. Manda. Quem não tá no time do Digital Assets não vai acabar conseguindo ver o chat. Se isso acontecer com alguém e a pessoa se interessar em entrar no time para poder ver o chat e outros benefícios, é só levantar a mão ou abrir o microfone que a gente adiciona vocês e aí vocês conseguem ver o chat. Mas pode continuar, Max. Ok, que a Alessandra levantou a mão aí, não sei se é uma pergunta ou se é para adicionar. É para adicionar. Bom dia. De Alessandra, beleza. As mãos levantadas agora vão ser só para a questão do grupo aí, beleza? É isso. Então, tem esses desafios. Fiquem à vontade para conhecer melhor um pouco deles, participar aqui, né, do que vai ser compartilhado ainda, do que já foi, está tudo gravado. Fiquem à vontade também para explorar isso aqui no Teams. Mas sejam muito bem-vindos aqui também para a sessão de hoje. Eu vou falar aqui sobre o desafio B02. Vocês vão entender aí porque o B02, conforme vocês explorarem o material que mostra todos os desafios, né? A gente fez o dever aí de casa de agrupar esses desafios por complexidade. O B02 é um desafio de baixa complexidade da série 2, vamos dizer assim, da sequência que a gente criou ali. Basicamente, esse desafio, né, como todos os outros, tem aqui uma descrição do que precisaria ser feito, né, para atender o desafio. No caso do B02, é como lidar com segurança em uma blockchain, identificar aqui práticas e mecanismos de segurança que vão proteger a rede, né, contra invasões, contra ataques, e também os dados dos participantes, né? Então, a ideia aqui é a gente olhar os dados que estão armazenados, como que eles estão protegidos e quais são os mecanismos de segurança que são implementados para esse tipo de solução. Então, tem esses agrupamentos aqui, né, do que é essencial e do que é desejável para os desafios. A ideia é que eu vou percorrer por esses itens, tá? Todos os que forem essenciais aqui, desejáveis, e outros aqui que eu percebi que também são interessantes, tem a ver com o tema. Vou falar com vocês sobre. Essa tabelinha de baixo é basicamente para dizer, né, aquilo de prazo estimado e recompensa em solo digital, e o identificador do desafio. É assim que eles estão dispostos aí no o PPT que fala sobre todos, tá? Vamos lá agora, né? Já vocês estão bem contextualizados, já sabem onde é que a gente está aqui no desafio B02 da bancada Digital Assets. Vamos pro conteúdo, né? E aí, já com o conteúdo, mas antes de a gente entrar de fato no tema de hoje, eu vou deixar um disclaimer, né? Toda vez que a gente vai falar sobre blockchain e todos os lugares que vocês vão pesquisar, estudar sobre blockchain, observem sempre que vai ter sempre essa diferença, tá? Uma rede blockchain pública, uma Ethereum da vida, talvez Bitcoin, né, até certo ponto também, e uma rede permissionada, uma rede da empresa XTTO, né? Uma rede do Sol Digital que foi implementada dentro de uma nuvem Azure da Soluts, né? É uma rede permissionada, né? Então, existem basicamente esses dois grandes tipos de rede. Tem uma discussão muito grande sobre, de fato, o que é uma rede permissionada, se ela é descentralizada,
se faz sentido você ter uma rede privada, né, já que a blockchain, o grande fator, a grande característica da blockchain é justamente essa descentralização, né, dos nós da rede, mas o fato é que existem as duas e que redes privadas permissionadas vêm ganhando muito espaço, principalmente recentemente aí, com as soluções que existem no mercado e com a adoção, né, para diversos cenários, né, como eu falei um pouco antes, desde moedas oficiais, né, de países, muitos países estão nesse caminho, tá? Não só o Brasil, mas também para rastreamento logístico, para identificação, né, documentos de identificação, transações de ativos tokenizados, né, por exemplo, existem possibilidades, né, com uma moeda oficial de você fazer transações de imóveis totalmente na rede, né? Então, essa diferença aí de rede pública e rede privada, ela vai valer para todo e qualquer tema que você vai abordar sobre blockchain, tá? Pública, uma rede pública de acesso público, privado, está restrito ali a um conjunto de regras, né, de acesso. Basicamente, esse é o disclaimer para a gente começar o tema, tá? Beleza, mas vamos lá, vamos começar pelo item essencial ali de mecanismos de segurança da rede blockchain, né? Antes de falar do mecanismo de segurança em si, vou falar da própria rede, porque ela por si só já tem uma característica muito grande, muito forte de segurança, né? Explicando basicamente aqui para vocês, eu trouxe uma imagem com três quadrados, né? O primeiro quadrado representa basicamente a rede blockchain, né? A cadeia dos blocos. O segundo ali é um bloco, né? O que é que constitui um bloco, né? E esse terceiro aqui mais verdinho, o da direita, no caso, para quem está vendo aqui a apresentação, é da transação, né? O que é que tem dentro de uma transação, né? Então, a blockchain é basicamente, né, um conjunto de blocos, aí fazendo o exemplo que o Kaique trouxe mais cedo, né? Como se fosse um conjunto de dados, onde um bloco é como se fosse um estado, né? Tipo, ó, o estado atual desses dados é esse, né? Qual é o próximo estado? Ele vai sempre apontando para o próximo estado e aquele registro, o que vale para aquele registro é o último estado associado a ele, né? Por exemplo, qual é o saldo de Max? É o último estado associado à carteira de Max. Qual é o estado daquela transferência? É o último estado daquela transferência é o que está ali naquele bloco. Então, a rede por si só ela já tem essa ordem cronológica, né? Se você for no primeiro bloco, ele vai ter um tempo em relação ao segundo, em relação ao terceiro e em relação ao último, que faz essa associação. Quando a gente vai para um bloco específico, a gente tem algumas informações ali que são padrões, tá? Para um bloco da blockchain. Basicamente o hash, que é o número identificador do bloco. Esse hash ele é formado no fechamento do bloco, né? Então vai fechar o bloco. Ele bate todas as informações do bloco no verificador, o número que sai é o hash dele, né? Basicamente isso, é o identificador que identifica aquele bloco, ele usa, vejam bem, presta atenção, ele usa tudo que tem dentro do bloco para criar o identificador dele, não é simplesmente um sequencial. Ele tem a data, a hora, tem o identificador do bloco seguinte, né? Desculpa, do bloco anterior, né? Para dizer ali a questão da ordem, né? Então, ele tem a ordem da árvore por si só e tem o bloco inicial. E o conjunto de transações que faz parte daquele bloco, né? Então, a partir do momento que você tem essas informações no bloco, você cria aquela árvore ali, né? Esse cara conhece o próximo, conhece o próximo, conhece o próximo, e por assim vai, né? E dentro de cada transação dessa, né, cada caixinha dessa que está dentro do bloco ali, uma transação ela tem o número do bloco, ela tem uma data e hora, o hash dela própria, né, ou seja, bateu a transação no verificador, gerou o hash dela, de certa forma, né, a data e o valor associado ali, se for uma transação, por exemplo, de uma transferência. Então, a gente tem eu trouxe essas três caixinhas para mostrar para vocês o seguinte, ó, se eu tenho dentro do bloco o identificador dele e o identificador do anterior, né, mantendo essa árvore. E esses identificadores, eles são gerados a partir do que tem dentro do bloco, a partir do momento que você modifica qualquer informação no bloco, né, seja alguma dessas informações das transações, ou uma transação por si só, você já muda o identificador do bloco. Se você muda o identificador desse bloco, aqui nessa rede, né, por exemplo, onde esse bloco está, ele vai quebrar tudo que vem depois daquele bloco, né? Então, é como se um possível atacante, né, um ofensor aí à rede,
ele teria que, se ele quiser mudar uma transação que está aqui no bloco 5, por exemplo, ele teria que mudar essa transação no bloco 5, mudar o identificador dela e mudar todos os outros blocos à frente, né? Ou seja, bater no identificador todos esses blocos e todas essas transações que estão à frente. Então, é um altíssimo custo de processamento para ele fazer um ataque ali a uma transação específica. Ah, Max, mas se uma transação valer bilhões, vale a pena o cara fazer esse ataque? Vale desde que ele consiga, né? Se ele conseguir todo esse processamento num tempo hábil da geração de um outro bloco, talvez faça sentido aí para esse ofensor, né? Mas o que eu queria trazer aqui de mecanismo de segurança vinculado a essa estrutura da rede tem uma estrutura que é difícil de você violar, né? É difícil de você alterar um dado que já existe lá e é impossível de você apagar, né? Se você apagar um bloco desse aqui, você quebra toda a rede dali para frente. Beleza. Então, o que se fala muito, né, e que não entende né, não teve um contato ainda com blockchain, fala-se muito da blockchain ser imutável e indelével, né? Ou seja, você não pode apagar e não pode alterar nada na blockchain. E essa estrutura, né, que eu falei agora há pouco para vocês, é o que permite isso, é isso que torna a blockchain imutável e indelével. Não, grande parte desse potencial, né, que a blockchain tem é por conta dessa estrutura, sim. Ou seja, né, se a gente pegar aqui, o exemplo que eu estava dando ali para vocês, né, se a gente pegar aqui um exemplo, né, como a árvore de Merkle, que é basicamente essa árvore que a blockchain implementa ali para hashes, né? Sendo que no caso da blockchain é uma sequência de blocos, né? Então é como se você tivesse só uma perninha dessa daqui formando toda a blockchain. Mas quando a gente olha a árvore de Merkle, que é justamente uma das formas que a blockchain utiliza para validar, né, todos esses blocos, essa questão da geração de hashes em cascata, depois quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse conceito, é bem interessante. É o seguinte, ó, se você mudou aqui, por exemplo, nessa folha, né, o bloco em si, todo o hash dele depende do hash do anterior, que depende do hash do anterior, que depende do primeiro, né? Então, só a mudança nesse bloco aqui, ela já é realmente muito difícil, muito complexa e exige muito processamento, né? Então, essa capacidade da infraestrutura já ajuda muito nessa questão de ser imutável e ser inelével, eu diria bastante. Mas não é a única coisa, né? A blockchain, ela implementa também protocolo de consenso. E os mais conhecidos, né, o Proof of Work, né, a prova de trabalho, e o Proof of Stake, eles desempenham um papel essencial nessa validação e registro das transações, né? Então, um possível ofensor que quer alterar um bloco daquele, ele não basta ir lá no dado e alterar esse dado. Ele tem que passar por um protocolo de consenso antes, né? Eu quero modificar a rede, eu tenho que submeter essa modificação, essa transação a esse protocolo de consenso. Se essa modificação que eu solicitei, ela for aceita na rede, aí ela vai fazer parte de um bloco e esse bloco vai fazer parte da rede, né? Então, são duas coisas que trabalham, dois mecanismos, né? Que, a estrutura da blockchain e esse mecanismo, né, de protocolo de consenso, eles, vamos dizer assim, eles impedem, dificultam de uma forma bem substancial aí a questão dos ataques de mudança, né, na integridade dos dados ou de algum tipo de modificação, né, que alguém possa tentar fazer em cima de uma transação, tá? Galera, vou avançando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, fica à vontade aí para abrir o microfone, tá? Mas falando de um exemplo aí de Proof of Work, né, no caso do Bitcoin, como é que funciona isso, né? Essa questão do protocolo de consenso, né? O Beto, por exemplo, quer transferir ali um Bitcoin para a Ana. Essa transação ela é submetida para a rede, né? E aí o que é que a rede faz, né? Os mineradores, no caso do Bitcoin, eles vão trabalhar ali para resolver qual é o hash do bloco que vai fechar agora, né? Então eles ficam ali competindo para ver quem consegue resolver esse hash mais rápido primeiro, né? No caso, né? Quem resolver primeiro bota o bloco na blockchain, né? Na rede e ganha, vamos dizer assim, o gas que foi usado ali para as transações daquele bloco, né? Então, o primeiro que resolve esse hash cria um bloco, incluindo ali a transação da Ana, de Beto e de Ana, entre outras. Ele é compensado com os bitcoins que foram destinados para os mineradores. Aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso, se alguém tiver dúvida, mas é basicamente o objetivo ali do gas.
E esse novo bloco, ele é adicionado à blockchain, e aí, só destacando aí a questão do tempo, né? A cada 10 minutos, lá no caso da blockchain, é gerado um novo bloco com um conjunto enorme de transações. Um possível ofensor, ele tem 10 minutos, de certa forma, aí no caso do Bitcoin, para tentar incluir alguma coisa nesse bloco. Só que ele tem que passar pelo protocolo de consenso e ele tem que atender ali aquela questão da estrutura da própria rede. Uma vez que essa rede reconhece esse novo bloco, todo mundo, né, todos os nós da rede entendem que aquele é o novo bloco, né, passam a trabalhar com ele ali como o último, e beleza, consenso que esse bloco agora está aceito na rede, aí sim a transação foi de fato realizada ali de beto para ano, tá? Só depois que isso tudo acontece. Aí só algumas diferenças aí do Proof of Work e Proof of Stake, né? São os dois protocolos de consenso muito comentados aí sobre blockchain. Proof of Stake, no caso do Ethereum, Proof of Work, Bitcoin. Aconselho que vocês se aprofundem um pouco, né? Quem tiver interesse aí na questão do protocolo, que é bem interessante aí como que eles funcionam, tá? No caso do Proof of Stake, só, né, trazer um ponto aqui importante, como que ele determina se a transação está válida ou não, né? No caso do Proof of Work é quem resolve o hash primeiro. No caso do Proof of Stake, você tem que ter 51% dos nós na rede ali. Se você é o dono da rede, de certa forma, você pode validar a rede, tá? Depende também, pode depender da quantidade de moedas que você tem daquela moeda específica, daquela rede específica. E só para não tomar todo o tempo aqui nessa parte de mecanismo de segurança da blockchain, eu queria destacar que assim, ó, a blockchain ela tem diversas estratégias, né, de segurança que podem ser implementadas em toda a cadeia tecnológica dela, né? Apesar de a gente estar falando ali da blockchain como, de certa forma, uma rede, né? Tudo que utiliza, né, aquela rede pode prover, né, e pode ter implementações de camadas de segurança, né? Então, desde lá no meu aplicativo, no meu DEP, que eu tenho a transação de uma moeda, eu posso implementar mecanismos de segurança, até, por exemplo, nos contratos que a gente está implementando, a própria comunicação entre os contratos, enfim, eu só trouxe aqui essa cadeia tecnológica da blockchain para explicar que esses mecanismos que eu comentei aqui estão mais relacionados à rede e essa parte de infraestrutura, esses que eu comentei até agora, mas que tem diversos outros mecanismos em toda essa cadeia, tá? E para esses que eu comentei já são bastante seguros, tá? Esses da rede específica. Beleza. Antes de falar do mecanismo de segurança do contrato inteligente, só explicar o que é o contrato, né? Rapidamente. O contrato é a implementação em cima da blockchain. É um código que a gente coloca lá, basicamente para rodar um programa na blockchain. A gente quer transferir só o digital de uma pessoa para outra, né? Lá na blockchain tem um contrato que indica, né, que implementa todas as regras que regem o sol digital. Então, se eu quero transferir um sol digital para outra pessoa, eu tenho que acionar esse contrato que funciona em uma blockchain. Ele executa, de fato, em uma máquina virtual da Ethereum, lá nessa rede que a gente construiu aqui de forma permissionada, tá? Então, uma vez que você entendeu o que é contrato, é o código que está dentro da blockchain, qual o mecanismo de segurança que a gente implementa no contrato? Esses contratos, que são esses códigos, eles requerem um elevado nível de segurança, né? Poxa, eu estou fazendo um código e estou colocando ele numa rede pública, né? Acesso irrestrito ali para todo mundo, né? De certa forma. Esse código tem que estar seguro, senão ele rege todo o dinheiro, vai lá, todo o sol digital que existe. Se um atacante, um possível ofensor, conseguir chegar lá, né, e sacar todo esse dinheiro, né, transferir isso para a carteira dele, o codificador, né, aquela velha máxima, né, a culpa é do desenvolvedor, nesse caso aí, de todo mundo que compõe a solução, mas, enfim, mecanismo de segurança que a gente pode implementar para esse código, existem vários, eu vou trazer aqui três, desculpa, abordagens. A abordagem de quem quer utilizar um contrato, né, eu quero comprar uma moeda digital, uma criptomoeda, como é que eu sei se aquela criptomoeda ela é segura, né? Você pode fazer uma auditoria no código, né? Se o código estiver disponível, você pode olhar os padrões de segurança que foram implementados, o controle de acesso ali às funções, você pode ver qual rede que ela está implementada também. Então, para você saber se o contrato é seguro, você vai ter que olhar o código dele, né? É um código que define as regras dele. Então, é basicamente isso. E eu trago aqui também
conforme eu fui pesquisando aí sobre segurança, né, principalmente no conceito do contrato inteligente, eu encontrei a documentação do Solidity, né? Para quem não sabe, Solidity é a linguagem de programação que a gente usa para os contratos inteligentes, principalmente na Ethereum. É a linguagem mais utilizada no mundo para contratos inteligentes, né? O Solidity. Na documentação deles, eles falam isso daqui, ó. Embora geralmente seja bastante fácil criar software que funcione como esperado, é muito mais difícil verificar que ninguém possa usá-lo de uma forma não antecipada, ou seja, é difícil você prever como que o possível ofensor ao software vai explorar vulnerabilidades, né? Então, é difícil você implementar restrições para isso, para todos os tipos de ataque, mas a gente tem que, pelo menos, nas conhecidas ali, a gente tem que se ater e tem que ficar atento ao código. No caso da documentação aí do Solidity, eu deixei o link aqui na apresentação, mas se vocês forem no Google aí, Solidity, Documentation, vocês vão achar muito facilmente. Eles indicam lá o seguinte, ó, três grandes pontos ali como considerações de segurança, né? Armadilhas, possíveis armadilhas, que você tem que se prevenir delas. Recomendações aí na implementação do seu contrato, né? Que você tem que ficar atento. Aí fazer uma verificação formal, é você gerar uma documentação a partir do seu código, né? Usando ali algoritmos matemáticos, né? Uma forma de você... É tipo um teste automatizado, mas usando matemática ali como base para essa documentação. Então, assim, eu trouxe aqui apenas como exemplo, acredito que eu não consigo entrar em cada um desses detalhes aqui do que a documentação do Solidity está sinalizando. Foi mais um ponto para dizer aqui o seguinte, ó, a linguagem, ela já provê mecanismos de segurança, e já tem recomendações, né, essas considerações aí que ela traz, desde padrões até recomendação de própria escrita do código. Então, vale a gente aí ficar atento. Solid é um exemplo, né? Se a gente for fazer programação em qualquer outra linguagem, a gente também tem que ficar atento aí nessas, né, considerações. Então, caso vocês queiram entender um pouco mais aí sobre, é só ir lá na documentação. Acho que aqui o interessante é que é o seguinte, né? A linguagem ela vai nos casos muito explorados já de ataques, né? Vale a gente também estar antenado aí no que está rolando de mais novo, né? Os caras todo dia descobrem uma forma nova de fazer um ataque. E aí, em relação ao código mesmo, né, o contrato ali que você está implementando, né, todos aqui, não sei se vocês sabem, mas a gente fez aqui no ciclo anterior, né, um workshop sobre Solidity, né, a gente mostrou aqui como fazer um contrato inteligente desde a introdução até o hands-on mesmo ali, foi bem bacana, né, caso alguém tenha interesse em ver aí, só mandar no chat, a gente manda o link dessas apresentações, foi bem interessante esse ciclo. Mas na qualificação, quando a gente está fazendo o contrato, o que que a gente precisa prestar atenção para tornar ele mais seguro? E eu trouxe quatro tópicos aqui principais que eu entendo que seriam importantes, né? Restringir o acesso às funções que mudam a blockchain, né? Que transacionam de fato. Então, nunca deixar isso aberto, né? Porque uma pessoa que tem acesso ao contrato, ter acesso ao contrato significa acessar a rede, saber o número do contrato, né? Ele pode demandar ali uma ação naquele contrato. Então, se alguém tiver acesso ao contrato, ele pode transacionar se você não restringiu aquela função que transaciona. Os padrões de implementação de contratos, eles são muito voltados à segurança, né? Contrato inteligente está normalmente associado a uma solução que exige confiança de quem está usando e quem está implementando. Então, os padrões de implementação para contratos inteligentes já falam muito de segurança. Se a gente seguir eles aí, é grande chance de a gente já estar com o nosso contrato seguro. Chaves privadas, eu acho que isso é bem óbvio, mas a gente vê aí todo dia casos, né? Teve um dia desse eu vi um influencer desse de cripto que ele estava mostrando ali como fazer o contrato, o código, e nessa live ele deixou a chave privada da carteira dele exposta, né? Foi só o suficiente de alguns minutos, segundos, o cara já pegou e transferiu lá, acho que foi US$ 200.000 para sacou da conta dele e já era, não tem o que você fazer, né? Então, reservar chaves privadas aí é uma coisa bem importante, principalmente aquela, né, o velho dev que coloca ali a chave privada no repositório, né? Vamos evitar isso. E aí ficar atento à questão do consumo de gas, né? A gente fala de segurança muito voltada a ataque, mas a segurança do seu contrato compreende também se ele vai estar consumindo muito, né, em relação ali à rede, né?
É um tema assim, que eu acho que vale uma sessão. Se a gente quiser falar sobre gas de blockchain, a gente vai longe, né? Mas de forma bem simplificada, é a forma como a rede paga os mineradores, né? Todas as transações que ocorrem ali têm um custo, que é esse gas, é uma taxa, né? E essa taxa, parte dela, pelo menos, é transferida ali para quem minera, quem encontra os blocos, no caso de redes desse tipo, né? Beleza, esses 4 pontos aí acho que considerações importantes para o código. Eu trouxe aqui 2 exemplos do token, do Solid Token, que é o contrato do Sol Digital. 2 exemplos que a linguagem oferece de recurso e que a gente implementou lá, obviamente, tá? No caso da função de transferência, vocês veem aqui que só tem uma linha, né? Engraçado, não. Só transfere dinheiro só com linha de código. Coisa linda do Solidity aí. Mas nessa função, a gente coloca aqui na assinatura da função uma outra função que é quem vai dizer quais são os papéis, né, de quem pode fazer essa transferência. Então, é basicamente o que é que acontece aqui. No Solidity, alguém tentou transferir, né, tentou acionar essa função. No caso, esse recipient, no caso, para onde vai e quanto vai. Esses dados são enviados para essa outra função, e essa outra função verifica, ó, esse cara que está tentando fazer isso, a carteira que está tentando fazer essa transferência, ela pode fazer essa transferência. Se aqui der um falso, por exemplo, ele nem roda o que está dentro do método, ele encerra da chamada mesmo, tá? É uma das formas de você restringir o acesso às funções. Outra forma que a gente também implementa lá, por exemplo, para emitir só digital, você tem que ter um papel de Minter, né? Esse papel ele é atribuído à carteira do Tesouro, né? Que é a carteira lá do setor financeiro da Soluts. Então, sempre que alguém quiser acionar essa função de Mint, a carteira que está acionando essa função, ela tem que ter esse papel, senão ela não consegue. Uma outra restrição, ó, que está aqui lá na linha 55, é o seguinte, ó, o cara, né, a carteira que está enviando aqui a solicitação de Mint, ele está ativo, esse Verify Account verifica se ele está habilitado no contrato, né? Ele está habilitado no contrato? Tá. Então, ele está habilitado e ele tem esse papel, ele pode, né, fazer essa função. Então, acho que essas restrições, elas são, de fato, aí, essenciais para o contrato, para que a gente consiga ter segurança ali contra possíveis ofensores, né? Beleza, tô seguindo o papo aqui, viu, galera? Ninguém tem dúvida, todo mundo entendendo tudo, qualquer coisa é só perguntar. É, quando a gente fala de blockchain, fala-se muito sobre criptografia. E um ponto chave é o seguinte, a criptografia é um pilar fundamental na blockchain, né? A gente estava falando ali dos hashes, né? Basicamente, esse hash já é uma forma, de criptografia, né? O hash ele é utilizado para tudo, né, na blockchain. Basicamente, você tem uma transação ali, o resto da transação, ele leva nele a informação de quem está transferindo, para quem, e qual tipo, qual a função do contrato que foi acionada, né, para que aquela transferência ocorresse, entre outras informações, tá? Então, é um hash que tem muita informação e todas as informações estão criptografadas ali dentro. Óbvio, quando a gente fala de criptografias mais simples, facilmente a gente consegue decriptografar usando uma ferramenta auxiliar, né? Mas dificilmente a gente vai conseguir inferir consulta nessa base, desconsiderando, vamos dizer assim, essa criptografia, né? Dificilmente você vai ter um vazamento massivo, né? Vamos dizer assim, sem que haja um processamento também massivo sobre esses dados para criptografar eles, tá? Acho que essa questão do hash é importantíssimo na blockchain, mas tem outro tipo de criptografia também muito importante, que é a criptografia assimétrica, que é basicamente o uso ali de chave pública e chave privada para encontrar informação, né? Então, vou falar um pouco mais à frente aqui sobre identificação na blockchain, mas é basicamente o seguinte, você tem uma informação, que é esse texto original, e você aplica, através do algoritmo de criptografia, uma criptografia naquele texto original, usando uma chave pública, né, uma chave que todo mundo pode ver, não tem problema outras pessoas verem a sua chave pública na blockchain. Então, ele usa essa chave pública, criptografa a sua informação, tem uma informação criptografada. Para eu conseguir ver aquela informação criptografada novamente no modo original, né, decriptografada, eu precisaria passar o mesmo algoritmo, a parte de decriptografia, obviamente, mas o mesmo algoritmo, mas usando a chave privada, né? Ou seja,
eu quero transferir o dinheiro para aqui o Glauber, um sol digital para o Glauber, por exemplo, né? Essa transação, eu consigo ver a chave pública ali do Glauber, né? Ele também consegue ver a minha chave pública. Nessa transação, eu vou utilizar a chave pública dele para dizer, ó, quero mandar aqui a grana para o Glauber, mas na minha carteira, eu só acesso a grana se eu tiver a minha chave privada, né? Fazendo um deparo aqui da criptografia com o funcionamento da blockchain. Uma vez que eu informe a minha chave privada, eu consigo sacar, né, fazer uma transferência da minha carteira para a carteira dele. Sem essa chave privada, a gente não tem acesso, né? É um dos grandes problemas aí das redes públicas, né, de blockchain é o seguinte: os caras perdem a chave privada, compartilham a privada, e aí já era, né? Uma vez alguém com acesso ali à chave privada, ele consegue fazer tudo que quiser ali naquela carteira, tá? De criptografia, basicamente, esses dois grandes usos. Obviamente, você pode. A gente vai ter outros, né? Mas no uso aí da blockchain, mas esse aqui acho que são os principais aqui que se destacam para a gente falar aqui hoje. Beleza. De criptografia, o método de criptografia assimétrico ali para o método de autenticação, que é realizado na blockchain, eu diria que assim, ó, depende muito da carteira e da rede, né? Aquilo que a gente falou lá no início, né? A rede pública, ela tem métodos associados àquela rede para autenticação. Rede privada, aí você pode ter outros métodos, né, que você pode implementar ali, customizar conforme sua necessidade. No caso da carteira, da rede pública, as carteiras comumente utilizadas são carteiras tipo o MetaMask da vida, né, que são, na verdade, um gestor da sua carteira, né? Você chega ali na MetaMask, que é uma digital wallet, você indica ali, ó, se você já tiver uma carteira na Ethereum, por exemplo, você indica ali que você tem uma carteira que tem esse número, esse endereço público, e você diz para a MetaMask, ó, o endereço privado dessa carteira MetaMask é esse. A MetaMask vai criar uma interface para você utilizar aquela carteira na rede, né? Tipo, você vai passar a usar uma senha, não a sua chave privada, mas uma senha da MetaMask na interface da MetaMask, e a MetaMask por baixo usa, né, sua chave privada para fazer as transações, né? Basicamente esse é o processo. O problema disso é que você fornece a sua chave privada, né? A MetaMask de certa forma conhece isso, mas essas chaves, né, segundo a MetaMask, ficam armazenadas ali no seu dispositivo. No caso da MetaMask é um plugin do Chrome, né, que você usa ali para aprovar, né, transações em aplicações, né, que fazem uso de redes blockchain, tá? O uso da digital wallet é muito comum para redes públicas, de modo geral, e também redes privadas que têm essa característica, né, de você ter um acesso ali via carteira direto. Tem essa outra possibilidade de identidades descentralizadas, né? A própria blockchain provê esse recurso, né? Por exemplo, se a gente tem uma carteira na Ethereum, que eu me autentico lá para fazer transações, eu posso também usar essa carteira como identificador, né? É o que se fala muito aí da vantagem da Web3, né? Você poder se autenticar em diversos serviços sem fornecer nenhuma informação sua pessoal, né? Você vai usar o número de uma carteira e uma senha né, de acesso ali para que você consiga se autenticar, né? Então, essas identidades descentralizadas estão muito relacionadas a isso. É um tema bem quente, tá? Para a gente está falando aí de privacidade, de dados pessoais, principalmente. Então, quem tiver interesse aí, busque um pouco mais sobre, que tem muita coisa para a gente explorar aí em cada parte dessa. E como o método de autenticação depende da carteira, eu não podia deixar de trazer aqui a nossa carteira do Sol Digital como exemplo, né? No caso, a carteira do Sol Digital é uma carteira que a gente implementou, né? Então, a blockchain, ela não está rede exposta para o usuário diretamente. A gente tem uma camada de back-end, vamos dizer assim, que gerencia a chave pública e chave privada da gente, né? Então, basicamente, vou falar assim de forma bem resumida de como esse método de autenticação está implementado, mas caso vocês tenham dúvidas aí, vocês perguntam. Basicamente é o seguinte, a gente já usa nosso usuário da rede, né, o @soluts.com.br para todos os serviços da Soluts. Quando a gente faz uma autenticação usando esse usuário, a gente tem um identificador associado à nossa conta. Esse identificador, ele basicamente é como a associação da nossa carteira. A gente está usando ele
como chave pública, né? Então, tipo, ó, o identificador daquele usuário é a chave pública dele lá no Sol Digital. E o que é que compõe a chave privada dele? A gente usou o velho liquidificador ali do hash, né? A gente bateu no liquidificador várias informações do usuário, informações de secrets do próprio ambiente, essa informação desse identificador. A gente bateu tudo isso no identificador, gerou um hash. Esse hash, cada vez que ele tenta fazer alguma transação na rede, ele precisa ser gerado para validar o acesso ali à carteira dele, né? Então, é como se a gente tivesse criado um mecanismo que blinda a chave privada do usuário. Ele não tem acesso a ela direto, mas ninguém mais tem, entendeu? Basicamente isso. Então, a gente usou uma autenticação, um método de autenticação padrão, já da Solus, no caso, autenticação via Microsoft, ali, 365, e implementou uma camada de integração aí para blockchain. Eu diria que isso daqui já é bem, na prática, o que a gente está querendo explorar nesse ciclo, né? A gente está falando assim de como que a gente consegue integrar blockchain com outras plataformas que não são nativamente já integradas, né? Por exemplo, e aí eu acho que o exemplo do Sol Digital, ele é um que aproxima muito a gente disso, né? Talvez a gente criar aí, né? Estou tentando avançar o futuro, né? Mas talvez a gente criar ali um back-end que integre blockchain com outras plataformas, né? Deixa aí a provocação. Mas, em falando de autenticação em blockchain, uma vez que a gente tenha uma carteira desse tipo, uma carteira autogerenciada, a gente tem a possibilidade de utilizar outros métodos de autenticação multifator, certificados digitais, 365, como a gente usou, né? Entre outras formas, né? Que a gente tem disponíveis hoje, né? Biometria, todos esses fatores aí com autenticações mais robustas. Beleza. Aí vamos para um ponto interessante, né? Você já está lá com a rede bonitona, você implementou seu contrato inteligente, colocou lá, mas como é que eu posso medir ali a confiabilidade da rede, né? Aí você pode fazer isso analisando o uso da rede, né? Então, se tem muita gente usando, muita entidade usando, no caso da rede pública, isso indica que as pessoas confiam nessa rede, né? Então, pode ser Maria vai com as outras, mas na prática, se alguém está colocando dinheiro ali na rede, né? Se alguém está, sei lá, no caso da rede do Ethereum, tem muita grana, muitos ativos já tokenizados ali na rede. Então, poxa, eu acho que a rede é bem confiável, né? Dá para gente confiar nisso. E o outro é a questão do histórico de incidentes, né? Então, se você teve ali muitos ataques realizados, né, com sucesso naquela rede, você tem que ou se prevenir deles, né, ou ficar atento ali a possíveis perdas, né, que podem ser ocasionadas por conta disso. Então, acho que num alto nível, você mede assim, a confiabilidade da rede dessa forma, mas falando mais tecnicamente, né, a gente pode usar de estratégias nas diferentes camadas, aquilo que eu te falei lá no início, né, quando a gente está falando ali toda a cadeia blockchain, então entender quais são as estratégias que estão adotadas para aquela rede é uma forma de a gente medir a confiabilidade. O tempo que os nós eles ficam em uptime, ou seja, o tempo que eles estão ali rodando de fato, disponíveis, né, reflete ali o quanto que a gente pode confiar nessa rede. E aí um ponto que é um ponto que está bem vivo, né, para mim atualmente aí na questão do sol digital, que é como identificar métricas, né, como capturar essas métricas para do funcionamento da rede e gerar alertas, né, gerar de certa forma um acionamento ali das pessoas que podem tratar aquela possível falha, né? Então, as redes oferecem algumas essas métricas, desculpa, elas oferecem informações que são específicas do comportamento da rede. Alguns tipos de rede, por exemplo, a que a gente está usando aqui para o Sol Digital, já tem uma forma padrão, né, de você obter isso. Eu vou falar um pouco no próximo slide. Mas o mais importante você pode monitorar, você pode observar essa rede de uma forma mais, olhando ali tecnicamente o quanto ela está disponível ou não, em relação a novas transações, em relação a realmente tempo de disponibilidade, tá? Quando a gente fala aí da Bezo, né, Hyperledger Bezo, que é uma distribuição blockchain que foi usada aqui para o Sol Digital e que está sendo utilizada lá no Drex, né, no Real Digital, pelo Banco Central, a gente tem a característica principal lá que eu falei no início, né, uma rede permissionada, né, ela é uma rede que ela é uma distribuição de rede blockchain que ela foi feita para que as empresas utilizassem blockchain, né, de forma privada mesmo, né. O objetivo da BES não é de ser uma rede tipo Ethereum, ela é uma rede para ser gerida, né,
por uma organização. Então, ela tem essas características de uma rede privada. Você consegue restringir todo o acesso na infraestrutura da rede, né? Aqui na Soluts a gente implementou Besom em diversos cenários ali no Labs ainda, né? A gente colocou em Azure como máquinas virtuais, a gente colocou localmente, né? Na máquina de alguns devs na época, a gente colocou também no GCP, né? O ambiente de dev hoje é com a Besom em GCP e o deploy na Azure, né? Então, a gente colocou em volta dessa base todo um arcabouço de mecanismos ali de segurança, que no caso da rede permissionada permite isso, né? E a própria rede, né, já trouxe aqueles mecanismos lá. Então, acho que nesse aspecto de ser permissionada, já traz essas possibilidades. E a PESO, ela também fornece ali uma configuração para externalizar, né, o comportamento dela. É o ponto que eu estou aí mais voltado agora, né? A gente está gerando indicadores aí para a BESO do Sol Digital, né? Tá, se não me engano, a gente passou de 1 milhão de blocos, 1,5 milhão de blocos já gerados, então a gente está cada vez mais precisando estar monitorando essa rede, tá? Então, assim, tem um link aqui da documentação também da BESO, onde ele fala dessas métricas, e eu acabei que, seguinte, finalizei aqui a questão do desafio B02, mas eu tinha preparado uma visualização um pouco prática, né, aqui para essa questão das métricas da rede, dos blocos, só para vocês verem um pouco em detalhes essa questão do que é o bloco, né? Beleza, Max, você mostrou ali o bloco da blockchain como uma caixinha, um bocado de hash, mas se eu tiver acesso lá à blockchain, como é que eu vejo isso, né? Aí eu trouxe o famoso Block Scout aqui para vocês. Opa, um minuto, o monitor aqui desligou. Tá projetando. Pronto. Desligou só para mim aqui. Pronto. Aqui a gente está no ambiente de dev, tá, do Sol Digital. A gente já tem mais de 800 mil blocos, né, gerados, 800 mil blocos mesmo, tá? A gente gera um bloco a cada 5 segundos, e nesses 800 mil blocos a gente tem 717 transações, né? Basicamente um dash aqui de utilização dessa rede aqui de dev, tá? Então tem aqui a quantidade de transações por dia, né? Você consegue ir acompanhando aqui nesse gráfico. E aqui embaixo, ó, você tem as informações de todas as transações que foram realizadas, né, tudo, a história da transparência na blockchain, né? A blockchain preza por essa transparência. Ah, mas então aqui eu consigo saber quem foi que transferiu para quem, de certa forma, de onde para onde, mas não de quem para quem, né? Você não tem a informação das pessoas aqui. Eu vou detalhar aqui primeiro um bloco, depois uma transação dessa para vocês verem como que ela aparece, tá? No caso aqui dos blocos, ó, seria bom pegar um que tem transações. Vou pegar um vazio, depois a gente pega um que tem transações, né? Porque esse aqui não tem nenhuma, tá? Basicamente, quando você detalha um bloco, ele traz lá o tamanho, aquelas informações que eu falei para vocês, ó, conjunto de transações, data, quem foi que minerou, tamanho, o hash, né? Aqui nesse hash, aquela história, ele bateu tudo isso aqui e gerou o hash do bloco, né? O hash do bloco que ele conhece ali, né, na cadeia. As demais informações ali, a quantidade de gás, né, no caso do Sol Digital, a gente não tem custo para a rede, e as demais informações aí do bloco, né? Então, vocês percebem que, tipo assim, ó, esse bloco, beleza, ele está vazio, né, mas alterar qualquer informação aqui, por exemplo, esse hash do bloco para um bloco meu, né, seria algo bem, pelo menos assim, né, à primeira vista, bem complexo, né? Falei, Kaique, você levantou a mão. Só comentando, Marcos, que essa parte de visualizar os blocos, de que carteira foi transferido para qual carteira, não é uma exclusividade do Sol Digital. Em qualquer blockchain pública a gente consegue observar essas informações. Eu estou mandando aqui no chat, eu mandei aqui no chat um link que você pode observar todas as transações que estão acontecendo, que já aconteceram na blockchain do Bitcoin. Dá para você fazer isso também com múltiplas outras. Então, não é uma exclusividade assim da nossa blockchain da moeda. Boa, Kaique, bem complementado, cara, assim, volta àquela coisa, né? A rede pública, ela já tem esses mecanismos também implementados lá para transparência, né, da rede. Do Sol Digital, a gente tem o Block Scout, mas para acompanhamento, né, monitoramento aqui de como
tá o funcionamento, né? A rede não está pública, por assim dizer, tá? E no caso do Bitcoin, Ethereum, você também consegue ver, por exemplo, ó, numa transação, aqui numa transação de transferência, você consegue ver todas as informações que estão presentes na transação. Se você for no Bitcoin, você acabou de fazer uma transferência e você vai lá, você vai ver aquela transferência lá com o número da sua carteira, o valor, o número da carteira para qual você transferiu, né? Se vocês forem ver aqui, ó, o flow, né? Ou seja, foi uma transferência que aconteceu dessa carteira, operada por essa outra e transferida. Cadê para onde foi aqui, velho? Não, desculpa, esse aqui é o para onde, né? Então, saiu dessa carteira e veio para essa 10 só digital, né? Alguém mandou um presente para alguém aqui, só que eu não consigo saber quem, né? Tipo, no caso, quem é o dono dessa carteira, né? A gente aqui na blockchain não tem essa associação usuário-carteira, né? Na blockchain pública, isso não existe mesmo, né? Na nossa rede do Sol Digital, naquela camada que eu comentei, que gerencia as carteiras de todas as pessoas, a gente tem essa associação, tá? Mas, só para ficar claro, né? Na blockchain em si não tem informação pessoal e no caso de quem transferiu para quem, mas as transações, elas ficam lá. Aí só um exemplo, tá, no caso aqui do Blockscout, é uma das aplicações que permitem visualizar a blockchain. Como é que ele funciona? Ele basicamente sincroniza ele lê toda a blockchain para uma base dele e aí apresenta esses blocos, tá? Ele não está aqui em tempo real, consultando a blockchain, ele está fazendo uma imagem dela para a base dele, tá? E aqui a outra imagem é a do gráfico aqui padrão do Grafana para a Bezo, né, que está lá na documentação da Bezo, né? Então ele mostra aqui, ó, a questão dos nós, né, os gráficos de processamento, né, em relação aos blocos, né, em relação ao, deixa eu aumentar aqui, né, deixa eu ficar melhor visualizar, sendo aqui as máquinas, no caso os nossos que estão aqui e tal, ele já traz, usando aquele endpoint habilitado pela Bezo, ele já traz um dashboard padrão com essas métricas, tá? E galera, assim, do desafio B02 que eu tinha preparado aqui era isso, com certeza tem muito mais coisa, eu não queria também avançar tanto, assim, detalhes, mas a gente vai acabar fazendo isso aqui na bancada, acho que no nosso desafio maior e nosso objetivo, né, maior de integrar a blockchain com outras plataformas. A gente está cada vez mais próximo disso, a gente já está vendo, né, diversas formas de implementar, diversas nuances ali de ter surgido aqui nas discussões. Eu acho que, assim, entendendo um pouco mais de segurança, eu espero que tenha ajudado aí no entendimento de todo mundo, até quem não, né, porventura não conhecia nada de blockchain ainda, ou quem já conhecia um pouquinho, espero ter somado aí no conhecimento de vocês. E a gente está indo rumo a voos maiores, né? A gente vai acelerar aquela nave ali pra caramba aí, cada vez mais, né, Kaique, né, Zeu, Clauber, Vitor, todo mundo. A ideia é que a gente gere esse conhecimento e compartilhe com todos, tá? Sejam bem-vindos aí ao LED. Obrigado pelo espaço, mais uma vez, estar aqui falando para vocês. Tem mais desafios abertos, aí vou fazer o jabá do LEDs aqui, já peguei o meu, já garanti meus 6 solos ali pro final de semana. Explorem os desafios que estão ali abertos ainda e venham receber sua recompensa também. Próxima sessão é dia 31, tá? Se quer recolher aí, vai lá para o formulário das inscrições. Então, é isso. Aguardo aí a próxima apresentação aí do próximo voluntário do LEDs. E dúvidas, qualquer coisa, é só chamar aí, galera. À disposição. Show. Bacana, Marcos, bacana. Opa, pode falar. Gislene aí que falou, né? Só lembrando que o link do formulário também está no chat. Se alguém quiser esse link, quiser ele de uma forma mais fácil, só vou marcar ele aqui de novo. Pronto. Aí se tiver no computador já fica mais fácil de acessar. Ô, Marcos, você falou que, né, você falou que espera as pessoas apresentarem, né, as pessoas trazerem contribuições, mas essas pessoas não são eu, o Kaique, o Glauber, você e o Eliseu, né? A comunidade do Labs é mais ampla que isso, né?
Exatamente, cara, exatamente. A gente tem feito muito, né, dessas apresentações, né, Vitor? Mas a convocação é para todos os solutos, né, que tem curiosidade, tem, de certa forma, ali, dificuldade de se atualizar, de buscar esses conhecimentos nessas tecnologias, né, específicas aí que a gente está tratando nas bancadas, né? Tem, de alguma forma, alguma dificuldade em explorar isso sozinho, né, que o convite vamos explorar isso, né, em comunidade, de galera, e a gente avança mais rápido, a gente entende como aplicar na prática, né? Tem com quem discutir, né? Não sei, assim, imagino que não tem só devs aqui, né? Mas entendo que um dev que já fez um projeto sozinho, e fez um projeto com um amigo, com outra pessoa, sabe o que eu tô falando. Estudar aí sozinho, forever alone, é complicado, né? De galera assim, a gente vai mais longe. Isso aí, Marcos. Bacana aí a apresentação. Parabéns aí pelo compartilhamento desse tema. E a gente começa a ver como o quanto é importante essa preocupação, né? A gente vivenciando nesse mesmo momento aí o Drex, né? No sentido de preocupação também com a privacidade. Claro que lá é uma coisa muito maior, uma estrutura muito mais robusta nesse sentido, mas que aqui a gente traz pontos que são básicos aí para certamente eles estão olhando, né, por essas questões, né? No que diz respeito ao acesso, né? A gente falou aqui de temas de acesso, de bloqueio ali transacional, né, de validações, né? Então, assim, são várias características, né, de como você lidar com a questão da segurança, né, relacionada ali com a blockchain, e que precisa estar antenado nesse sentido para qualquer tipo de implementação aí com a tecnologia, né? Então, muitos insights, muitos pontos de vista aí bacana para trazer e no momento de implementar aí essa integração com o blockchain, são pontos que devem ser observados aí com certeza para viabilizar e mitigar aí esses problemas de segurança, privacidade, né? Então, muito bacana, bacana aí a apresentação, né? Que a gente consiga avançar aí mais nesse compartilhamento de conhecimento também. Valeu. Eu esqueci de parabenizar, tá, Marcos? Ainda quando eu fui fazer a pergunta, mas vou bem lembrado aqui. É muito Tranquilo. interessante, muito importante o que você trouxe, porque o Drex que ia sair agora, né? Não lembro se você comentou, o Drex que ia sair agora não saiu justamente por uma questão de segurança, né? Segurança e privacidade. Então, Privacidade, privacidade. eu acho que dialoga, né, diretamente com o que está acontecendo, né? Principalmente com o Drex, que é no país todo, né? E é importante a gente estar sabendo antes, né? Da gente já estar por dentro de como funciona e tal. Acho que contribui bastante para formação, para informação, né? Esse conhecimento é muito rico. Obrigado. De bola, cara. Isso aí. Um ponto importante também que você trouxe, né, Vitor? A galera às vezes fala assim, né? A criptomoeda é aquele golpe, né? A questão dos golpes que rolam, já teve bastante em relação à criptomoeda, eles acreditam tudo que tem ali por trás, né? E aí a gente vê o governo usando o blockchain, né, que é a base dessa tecnologia para fazer uma moeda de âmbito nacional. Então, acho que assim, né, a gente trouxe o aspecto de segurança, alguns pontos aqui, acho que ajuda a gente a ter argumento, né, de forma geral aqui, que não conhecia também um pouco, a entender como que a tecnologia blockchain difere das outras, né, nesse quesito aí, né? Por que está sendo usada para moeda e que é seguro, e faz sentido, não é, né, uma coisa assim feita de qualquer jeito, né? Pô, meus parabéns, viu, Marcos. Uma aula de blockchain aqui. Eu acho que você tocou num ponto interessante que tem muitas notícias sensacionalistas, muitas pessoas saindo pela onda, mas não conseguem entender. Eu acho que aqui é um espaço justamente para trazer esse conhecimento, né? E a gente divulgar esse conhecimento para ver que realmente existe segurança, é uma tendência, segurança é cada vez mais necessário no mundo de dados que a gente está vivendo. E blockchain não é nem o futuro, já é o presente, né? A gente está vendo aí com o Dex para sair. E estou animado para estudar mais ainda depois dessa aula que você deu. Achei bem interessante. Não tenho nenhuma dúvida, porque a aula foi muito boa, mas fiquem aí meus parabéns. A Valeu, ó. didática do Obrigadão, homem, obrigado. né? Valeu, pessoal. Alguma perguntinha técnica aí, galera? Me preparei pra caramba, ninguém fez uma pergunta difícil.
Tava esperando aqui, ó. A única pergunta que eu tinha, que a única dúvida que eu tinha era como que era imutável, né? Só que aí você já trouxe na apresentação, então meio que sanou ali. Mas é bastante interessante ver como que a cadeia, né? Você derrubando a cadeia, ela. Não, você derruba um, é efeito dominó, né? Você acaba derrubando a cadeia toda e aí invalida tudo. Mas era isso, era justamente essa a pergunta que eu tinha, porque eu não fazia ideia do porquê que era imutável, assim, porquê que era tão difícil de mexer com blockchain, né? De invadir e tal, de atacar. Mas é isso, eu acho que é um bom caminho para a segurança, como a gente estava falando na semana retrasada, né? Na última sessão. É um passo à frente na questão de segurança digital, eu diria, né? Bacana. Antes do blockchain, né, só para deixar claro, assim, ninguém sabia como ia resolver isso, né? O problema da centralização ali das informações, né? Acho que assim, veio para resolver um problema antigo, né, com uma abordagem realmente diferente aí do que estava sendo praticado antes. E a propósito, ó, o cara que inventou, ninguém sabe quem foi, né? Isso aqui é o mais engraçado, né? O Satoshi Nakamoto lá, ninguém sabe quem é o cara. Inventou e deixou para a comunidade. Deixou Isso esse aí, cara. filho aí para o pessoal criar. Generoso, né? Porque poderia ter inventado isso, eu acho que bacana isso, uma forma de colaboração bem interessante. E outra questão é que ele é bilionário, né? Porque os bitcoins que foram minerados nos primeiros blocos, boa parte estão na carteira deles, parados até hoje. Ninguém mexeu, nenhuma movimentação desde os primeiros blocos do Bitcoin. Mas existe um motivo de design que ele fez e ninguém sabe quem ele é, sabe? Existe um motivo bem e que ele não meio que não gasta o que ele tem de Bitcoin. Eu acho que ele nem quer gastar o que ele tem de Bitcoin por conta desse motivo. É porque no primeiro bloco que ele fez, que ele ou o grupo fez, existe o bloco é fechado com. Você pode botar um conjunto de bytes dentro do bloco, tá? Não necessariamente as transações. A Muita mensagem, gente né? coloca, bota uma mensagem, coloca, sei lá, você pode colocar certidão de nascimento do teu filho, como o Fernando Urrich fez, né? Pagou para colocar num bloco a certidão de nascimento do filho dele. Qualquer coisa que você queira botar num bloco, você pode botar. Sendo uma rede de bytes, dá para botar. E nesse bloco tem uma matéria de 2008 sobre a expansão da base monetária do governo da Comunidade Europeia e das crises que estavam existindo na época, em 2008, com a questão da leniência do Banco Central Americano com relação do crédito podre que foi dado para a compra de imóveis. Todo mundo lembra da crise de 2008, como é que foi? Tem até The Big Short, o filme e tal. Vocês devem ter assistido. Teve gente que nasceu nessa mesma década aí, né? Eu tinha Mas 4 anos. é uma questão Olha, histórica, né? manuais Vocês históricos, estão. boa. Tem que São ir as lá. questões históricas. E não o motivo do crash de 2008 não foi porque o banco decidiu emprestar mais dinheiro do que eles tinham. Não foi isso. O motivo é uma falha, não uma falha, mas um problema que se tornou uma falha de design da moeda que a gente usa, que o nome é reserva fracionária. Depois pesquisem o que é uma reserva fracionária de dinheiro. É complexo explicar rapidamente. Mas movendo rapidamente, o motivo principal do Satoshi ou do grupo Satoshi Nakamoto ter criado o Bitcoin foi é o que ele diz no paper, né? A criação de uma moeda que é imune a governo. Porque todas as crises monetárias que se teve até sempre, né, desde da queda do Império Romano, tem a ver com a produção excessiva de dinheiro, a impressão de dinheiro. E a de 2008 nos Estados Unidos e na Europa foi com relação a tanta reserva fracionária, que no fim das contas é criação de dinheiro do nada, quanto com o governo europeu imprimindo dinheiro loucamente para resolver o problema da crise que os americanos criaram. E aí, o primeiro bloco é basicamente encodado esse artigo de jornal, sabe?
E ele não aparece justamente porque por ele não ninguém saber quem ele não pode ser pressionado por ninguém, nunca. Então ele não tem como ser pressionado. E um outro motivo pelo qual, por exemplo, os programadores do Bitcoin Core, dificilmente você vai ver alguém falando que é programador do Bitcoin Core. Muito dificilmente. Os nicks dos caras lá no Git não tem relação nenhuma com o nome deles. Os pull requests dos caras são conferidos pela comunidade. Boa parte das pessoas que tem como rejeitar os pull requests não podem commitar. Então, é um sistema de falta de confiança baseado na falta de confiança total. Então, nenhum programador do Bitcoin confia no outro programador do Bitcoin. Por padrão, eles não devem confiar um no outro. E por padrão, eles não aparecem, porque o último que apareceu foi preso. Porque um juiz qualquer mandou uma ordem de prisão, dizendo que queria apreender Bitcoin de alguém. Não tem como apreender Bitcoin de ninguém na blockchain. O governo não pode fazer isso, nenhum juiz, não existe uma forma de fazer isso. E aí, não tem ninguém que consiga fazer isso, procura quem programa. E aí prende o primeiro que você achar. E aí prendem os caras. Aí eles não. Então, assim, esse é basicamente o motivo Tem um do caso. Satoshi não aparecer, inclusive. Bola, isso tem até uma isso. animação, cara. Eu já assisti, eu acho bem interessante. Bem assim, desculpem eu os que já conhecem mais, tá? Mas ele fala bastante dessa questão, né? Do objetivo ali de Satoshi para criação ali do Bitcoin. É bem interessante, bem um desenho animado aí. Mas eu ia falar também, Alex, pensando aqui, né? Tem uma dúvida aqui que o Rafael, né, colocou no chat, né? Eu já te respondi também, tá? Mas falando aqui do aspecto monetário amplo, né, do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de segurança para implementação de um contrato, observando a rede, né? É um exemplo do que eu estava até comentando com a equipe ontem, né? O Satoshi lá, ele foi o Pitágoras, né? Ele criou a coisa, a gente só está usando, né? Então, acho que para a gente aí tá bem mais simples. Vamos dizer assim, lançar uma tecnologia, aí ele tem que ter que realmente validá-la, né, para que a gente possa utilizar, mas a tecnologia blockchain foi validada, né, pelas criptomoedas, né, de certa forma a gente vê aí a adoção em diversos cenários, mas eu acho que as criptomoedas de fato aí fizeram com que a tecnologia evoluísse ao ponto, né, que ela está hoje aí para a gente poder utilizar, né. Viva, bravos aí pro Satoshi, né? Aí sobre a pergunta do Rafael, né, como que pode ser utilizada a blockchain para aumentar a transparência na cadeia de suprimentos? Aí tô entendendo, né, que você está falando mais da questão logística, né? Tipo, você pegar ali da matéria-prima, né, chegar com essa matéria-prima a um produto manufaturado, seria isso, Rafael? Se você puder só explicar melhor a pergunta. Não sei se você está sem microfone. Só deixa eu colocar uma coisa sobre cadeia de Claro, suprimento. claro. Cadeia de suprimento é um termo mais amplo, da forma mais ampla, né? Ele quer dizer também uma cadeia de produção de alguma coisa. Então, você pode dizer que quando você está produzindo alguma coisa, você tem que fazer uma logística para que os elementos para essa coisa ser produzida consigam ser rastreados até a origem, da origem até a cadeia de produção. Então, a cadeia de suprimento está ligado muito à produção. Tipo, a nossa cadeia de suprimento de software são nossas ferramentinhas aqui, libras, essas coisas. De um carro é Pô, aquele ferro, metal, essas coisas. Existem algumas regras de cadeia de suprimento e algumas pessoas que são bem top do top de cadeia de suprimento. Hoje em dia a gente tem McDonald's, que é o citar dois, mais antigo e um mais moderno. McDonald's é um nome bom de cadeia de suprimento, porque os caras são bons de cadeia de suprimento. para o lanche Porque sair em 30 isso. segundos ali, né? Tem que Então, assim, inclusive eles têm sistemas de modelagem de cadeia de suprimento que evitam desabastecimento.
para contornar questões de desabastecimento. Quando tem desabastecimento de McDonald's, quando eles começam a substituir as coisas deles, é porque o bicho tá pegando. Teve casos desse na pandemia. Realmente, o McDonald's teve que substituir coisas nos lanches, porque eles têm cadeias de suprimentos redundantes e rastreáveis, inclusive. É caso de estudo para essa de logística aí. O outro é Tesla e a SpaceX, que eles criaram uma nova cadeia de suprimentos para a construção de foguete de carros, que antes não existia. Não existia como você não encomenda uma turbina de um motor de foguete no Nem mercado. as peças, né, Alex? Até as As peças para peças, turbina já são. eu quero uma superfície de controle de fluxo de ar em titânio, revestido de titânio. Isso não encontra numa fábrica de aeronáutica. Não faz sentido. Aí eles criaram uma cadeia de suprimento baseado em elementos comuns da aviação, por exemplo. E a Tesla criou uma cadeia de suprimento baseada em elementos mais comuns da fabricação de automóveis. E o que ele não tem, eles começaram a construir. E eles começaram a fornecer suprimento para outras cadeias. Então, assim, a supply Cadeia. chain é nesse nível. O Nesse Marcelo sentido. voltou. Boa. Será que ele Isso, rapidinho, Marcelo. voltou ou voltou só a mãozinha? Não, Marcelo não tá bom, mas o Rafael que mandou a pergunta, e só para tentar matar a questão da pergunta da cadeia de suprimentos, é o exemplo os exemplos que o Alex trouxe, né, no sentido da definição da cadeia de suprimento, Alex, bacana, materializa ali a questão do que o Rafael estava mencionando, e como que o blockchain consegue ajudar nessa transparência, né? Nesse sentido aí do que você estava trazendo de cadeia de suprimentos, né? Onde é construído algum produto a partir de vários fornecedores, né? Como que você consegue ter transparência nesse processo, né? De construção, de manufaturação ali, né? A matéria-prima, ela quando é produzida desde o campo, lá, por exemplo, se for uma matéria-prima oriunda da agricultura, né, da pecuária, enfim, ela já tem um registro na blockchain, ó, por exemplo, o bezerro nasceu, né, a data do bezerro, raça, as informações de quando ele nasceu, né. O bezerro foi crescendo, ele comeu a ração XPTO, né, a cada iteração, né, nessa vida do bezerro, né, vamos dizer assim, do boi ali, até ele virar uma carne, né, por exemplo, você teria todo esse histórico da vida, né, desse animal. No caso de uma plantação, a mesma coisa, né, qual semente que foi utilizada, a semente já tem esse registro na blockchain, a planta, os adubos, né, todos esses elementos que forem adicionados ali à plantação, né. Durante o transporte daquele produto que foi vamos dizer assim, resultado ali da manufatura. Em qual dia que vai ser transportado, em qual embalagem, em qual lote, em qual caminhão, todos esses registros associados ali ao produto, que, por exemplo, você vai lá no mercado e compra um bife, né? Vai no restaurante e come uma carne que está rastreada na blockchain, né? Toda registrada ali. Você consegue ver o histórico desde a fazenda que o bezerro foi criado, a ração que ele consumiu, o abatedouro que ele foi abatido, né? Por exemplo, todo o processo para aquele produto chegar até você, né? Então, aumenta nesse ponto em relação à transparência, né? Agora, por que a gente não usa sistemas comuns para isso, né? Porque a gente pode apagar, porque esse registro vai ficar descentralizado, mas com acesso não integrado, né? Então, blockchain ajuda nesse sentido, né? Tá tudo num lugar só, usando poucos dados, com consumo da informação, com consumo baixo de processamento, de recurso computacional. Então, acho que diversos aspectos, né, ajudam aí a blockchain nesse cenário. Acho que eu e o Alex aí, né, junto, Alex, a gente conseguiu responder o Rafael aí a pergunta. Se não, manda aí outra, Rafael. E Marcelo, você levantou a mão, cara, desculpa aí, eu acabei tomando aí seu espaço. Falei, à vontade. Eu só queria complementar também que o governo brasileiro, ele faz uma grande parte da exportação de soja através de blockchain também. E sobre supply chain, a Accenture ela tem um projeto muito grande assim com relação, junto com a Nestlé, para fazer todo o rastreamento de produtos também. E a produção brasileira é muito grande.
Sim, exportação através da blockchain também. Era só isso mais que eu queria adicionar. Show de bola, mas obrigado, cara. Bem-vindo aí a compartilhar. Sempre bom ter um. Ou seja, né, a gente está falando assim, blockchain, em muitos aspectos parece uma coisa longe, né? Mas pô, os caras já estão usando aí, ó, pra caramba, né? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida, algum questionamento? Vontade aí. Fala, Zé, você ia falar alguma coisa? Um de cada vez, Não, sem não. brigar. Não ia falar não, velho. Beleza. Acho que por hoje, né? Desafio feito. Aguardo meus solos lá na minha carteira. Depois eu gasto aí, vou dar um presente aí para uma galera. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem no privado aí se alguém quiser saber um pouco mais de blockchain, se eu puder ajudar, né? Se o Labs puder ajudar nesse desafio, se juntar aqui a essa turma aí, né, de peso. E Tô Alex, esperando a bem-vindo de Boa. volta. implementação aí tô esperando a implementação aí do pessoal dos vales na carteira para eu conseguir gastar o meu negócio, viu, gente? Aí, ó. Agilizem. Boa. O do voucher, Isso né? aí, Como é o ó. nome? Vale Gift presente? card, o gift card lá. Gift card, é isso. E eu tenho que esperar também a Smash implementar Steam, porque aí eu consigo gastar todo em joguinho. Tem Xbox e PlayStation lá, pelo menos. Ah, cara, que Xbox tá indo pra R$ 80, aí não vai durar nada, meu negócio. A Steam me interessou, hein? Na Aí Steam eu faz fiquei uns desafios, Alex. interessado agora. Até Aumenta abri o o saldo. microfone. Oi? Faz uns desafios aí, mais uns desafios. Pô, você já fez bastante aí no começo da bancada, mas tem mais O aí. problema é tempo. É. Mas o que é que você faz todo dia de meia-noite às 6, Alex? Tá dormindo todo dia? Tem que pegar um dia e fazer uns desafios aí do Né? Labs, pô. Desafios, De desafios 1 a para Alex 6 aí estão de fichinha, 1 velho. a 7 é certo de eu estar dormindo. Ah, velho, tá demais, velho. Que susto. Brincadeira, brincadeira. Ó, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Isso Puxa aí, demais. Alex. Gostei, Participação sempre gostei. sempre Alex se sentiu bem-vindo, cara. desafiado agora, viu? Boa. Isso aqui faz a fichinha, pô. Alex, blockchain para Alex, tá tranquilo. Beleza, turma. Obrigadão aí pelo Isso espaço aí. mais uma vez. Agradeço aí a participação de todos, né? E vamos que vamos integrar aí blockchain com outras. Vamos. Cima. Bom almoço Um para todo abraço, mundo. pessoal. Até a próxima podendo. sessão. Um abraço, pessoal. Boa tarde. Galera, Tchau. valeu, gente. Bom almoço aí. Valeu. Falou, Tchau. Valeu. Pessoal, tchau, tchau.